do YouTube. Como a gente já divulgou na abertura do programa, estamos aqui com o consultor técnico do Setúnio, o senhor Nilson Queiroga. Seja bem-vindo e boa noite. Seja bem-vindo ao microfone da 98 e do Repórter 98, Nilson. Boa noite, Felinto. Boa noite, Danilo, Cláudia, Mulatinho. Boa noite a todos os ouvintes da 98. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar, esclarecer aqui o ouvinte assuntos relacionados ao transporte urbano de Natal. Vamos lá. A primeira pergunta, que eu acho que é a mais importante de todas e talvez seja de desejo de todos os ouvintes e espectadores, aí entende assim: o que é que está havendo que a gente se depara ainda com essa superlotação dos ônibus em algumas faixas horárias do dia, Nilson? Veja bem, Felinto e ouvinte, é um problema nacional, não é um problema de Natal. Eu ontem, quando começou esse assunto, eu liguei para um colega, um engenheiro lá do Sindicato das Empresas de Fortaleza, um engenheiro Pessoa. Há mais de 20 anos a gente se conhece, troca informações. Perguntei como estava, semelhante aqui em Natal. Superlotação no pico, estão operando lá com um percentual querendo mais, fala 100%. Liguei para o de Recife, semelhante aqui em Natal. Liguei para o de João Pessoa, semelhante a Natal. Tá o Brasil todo, é notório o BRT do Rio de Janeiro, muito pior do que a situação daqui. O BRT que foi projetado para a Copa do Mundo e a Olimpíada. Então, infelizmente, é uma situação do transporte público nacional que com essa pandemia não deveria estar assim, mas infelizmente está. Mas eu lhe pergunto nisso, vamos lá. O fato de ser um problema nacional não quer dizer que a gente não deva se debruçar e tentar chegar a uma solução, né? Porque com certeza. De nada vale ou em muito reduz todas as outras iniciativas restritivas se a gente permite ou entende como normal a aglomeração no transporte, no volume e na proporção que a gente enxerga. Então eu entendo que nós temos X ônibus, estou falando de horário de pico, os demais horários do dia eu não me atrevo a comentar, que realmente eu não entendo, mas essa concentração eu entendo que está acontecendo o quê? Um número de pessoas elevados em relação ao número de ônibus disponibilizados naquelas faixas horárias. Aí eu lhe pergunto, não seria de bom tom ou diminuir a oferta em horários que estejam mais ociosos e concentrar nesses horários um número maior de veículos, no sentido de diminuir a quantidade de pessoas embarcadas nesses ônibus? Participei de uma reunião hoje de 15 horas, convocada pelo secretário Paulo César, todo o seu staff. Inclusive até ele anunciou que amanhã vai dar uma palavra e eu estou aqui em primeira mão já antecipando o que ele vai dizer amanhã na coletiva, porque eu participei da reunião. Então vamos lá. Então a equipe técnica da STTU fez um estudo de todas as linhas, todos os horários, e está fazendo exatamente o que você está propondo aqui. O pico é de 6 às 7. Está aqui uma concentração 15.120 segunda-feira, né? Muito acentuado. Mas de 5 às 6 só deu. Aqui nisso que eu vou botar aqui na frente da câmera para a gente mostrar. Só deu um pouco 8 mil. Após 9 horas só dá 7 mil, 6 mil. Né? Então a STTU apresentou um estudo geral para concentrar mais ônibus, mais viagem na faixa crítica, que é onde está acontecendo essas aglomerações, que é de 6 às 7 da manhã e de 5 às 6 da tarde. Como é que vai ser? Vão aumentar o número de carros nesse período? Aumentar mais viagens, veículos, evidentemente, né? Vão diminuir nas faixas vizinhas anterior e posterior e concentrar nessa onde está havendo a maior procura, né? Isso é um fato, essa concentração, infelizmente, está acontecendo em todo o Brasil. A solução, essa daqui é uma das soluções. Então não haveria um aumento, haveria só um remanejamento. Aumento de viagens. Aumento de viagem, remanejamento e frota. Porque qual é a preocupação aí? Você tira de um horário e coloca em não outro. sabe, e quem não entende o transporte não sabe. A responsabilidade do poder concedente, primeiro, aí eu complementando logo o início, essa responsabilidade pelo planejamento, que jogam bombardeio para as empresas, acusam, querem destruir as empresas, né? Hoje pela manhã aqui noticiou coisas horríveis, terroristas, né? Contra as empresas. As empresas legalmente não são responsáveis pelo planejamento operacional e tarifário. Não é atribuição legal das empresas. Ela não pode receber essa condenação porque não cabe às empresas planejar. Então, a STTU fez um novo planejamento. Então, esse dimensionamento parte é a obrigação da STTU? As empresas recebem uma ordem de serviço. E aí dela se descumprir aquela ordem. Ou para mais ou para menos. Né? Então, não pode se acusar empresas de uma coisa que legalmente ela não tem a responsabilidade. É de quem desconhece esse assunto.
né? Então foi apresentado hoje de 15 horas a todos os empresários, o presidente também do setor estava presente e eu participei, e essa nova modelagem que as empresas pediram para no dia de amanhã o setor de planejamento e cada empresa interagir com o planejamento técnico da STTU e colocar isso já num planejamento, no máximo segunda-feira está em execução essa nova modelagem para trazendo uma coisa que eu vou lhe ser muito franco, até esse presente momento eu não sabia que isso era uma demanda ou uma estratégia elaborada exclusivamente pela STTU. Sempre foi. Pronto, eu não sabia em todo o Brasil. Pronto. Então é de se cobrar também da STTU uma solução nisso aqui, porque, de novo, não tem condição de a gente assistir. Eu vi hoje um desembarque de trens na Estação da Luz em São Paulo. Não tem pandemia que controle com um negócio daquele. Não tem. Não. É impossível. Você descarrega tudo lá. Em outros setores e esquece que aquilo ali é um vetor potencial de transmissão. Danilo, nós apresentamos mais duas sugestões há muito tempo, sim, muito pertinente. E hoje já vem colocando, mas colocamos também na reunião. Seria o quê? Nessa faixa crítica, tem uma curvazinha aqui. O excedente aqui são as gratuidades, são os idosos, que é o pessoal de maior risco, os deficientes físicos, as pessoas que são beneficiadas por abatimento, estudantes, que é os que estão sem aula, cerca de 3 mil nessa faixa crítica estão usando. Só para te mastigar melhor a informação, Nilson, vamos lá. Nesse horário aí tem uma concentração de em torno de 15 mil pessoas circulando. Isso. Dessas 15 mil, você está falando que 3 mil pessoas... 3 mil, ou seja, são idosos que até para ele se preservar, ele não devia andar nesse horário. Mas como está livre, ele vai em qualquer horário. Quer dizer, ou o decreto, ou pelo menos um pedido, um clamor da prefeitura, uma campanha, não use para ele se proteger. Isso aqui vai cair 3 mil e esse decreto de hoje também nós propusemos de fazer o escalonamento do início das repartições, vai diminuir consideravelmente. Essa do supermercado que vocês falaram, também tem esse outro lado. Se começa de 7, o funcionário do supermercado vem entre 6 e 7 trabalhar, mas se começa de 6, ele já vem de 5, que está desconcentrada. Então, foi todo um planejamento que eles fizeram nessa desconcentração para objetivar essa melhoria da aglomeração dentro do ônibus. Nilson, deixa eu entender direitinho como é que está se comportando esse passageiro dentro do ônibus e o que é que a prefeitura orienta para ser feito durante esse trajeto, né? Eles têm que sentar numa cadeira única, pode ficar em pé, essa proximidade é muito grande, né? Ela não consegue ficar a menos de 1 metro. Como é que está se comportando esse passageiro lá nessa hora? Veja bem, agora em dezembro, o Seturne contratou um instituto de pesquisa, a Smart, acho que é conhecido aqui, trabalho profissional, ouviu mais de 800 em dezembro, em plena ainda pandemia, né? Não estava nesse auge agora da segunda onda. E interessante, teve uma avaliação, por exemplo, um quesito de limpeza, foi bem avaliado, a limpeza, né? A higiene dos ônibus foi bem avaliado. O atendimento dos operadores, muito bem aprovado por mais de 85%, né? Então, todas as pessoas entram com máscara. Isso aqui é uma norma, sempre perguntar que ela não tem medo, sempre aconteceu. Chegou um passageiro sem máscara, não entra. Isso foi rigoroso até hoje, tem isso sido ainda é a cargo ainda é a cargo da STTU. A STTU veio norma desde o começo da pandemia e as empresas têm cumprido rigorosamente as determinações do órgão gestor. Agora, Nilson, vai ter limitação de entrada dentro dos ônibus? Essas medidas amanhã vão ser implementadas a partir de segunda-feira, né? Vão ser anunciadas amanhã. Mas vai ter limite para entrar dentro do ônibus ou vai continuar? Não, o que foi objetivado foi essa desconcentração e acompanhar ainda como é que vai ficar logo com esse planejamento e fazer ajustes necessários, porque com certeza vai haver uma desconcentração. Então não existe um número fixo de passageiros que possa entrar naquele ônibus. Número máximo permitido. Não existe. Ele pode ir muito lotado, então, como a gente... Não devia, né? Quer dizer, é uma questão até de educação. As pessoas não eram para entrar no ônibus. Mas o motorista não tem esse poder de polícia. A gente já viu aí em outros lugares, chegaram a matar o motorista, porque ele disse, olha, tá já lotado, você não vai, né? Passageiro então, também que não pode chegar o motorista não pode, a empresa não tem esse poder de polícia, você não entra. Né? De Oliveira, você tem pergunta aí do WhatsApp? Tem uma colocação da Helena, é o nosso ouvinte, ela disse assim, boa noite a todos da bancada. Os agentes que ficam na estação de transferência da Estrada da Redinha,
é para que já não está funcionando, hein? Ela fala assim: ônibus das outras zonas têm álcool gel, porque as da Zona Norte não tem? Ela faz essa colocação. Posso responder. 100% dos ônibus, os operadores recebem álcool gel, isso durante toda a pandemia. Né? Então, algumas empresas, acho 3 empresas, elas disponibilizaram, além do motorista, em espaços internos. Mas todos os operadores, isso se o usuário chegar, eu quero álcool gel, ele fornece a quem pedir. Mas isso é fornecido aos operadores, questão de controle, de logística, né? Mas isso existe dentro de todos os ônibus. Nilson, o aumento de frota está descartado, mas o que você vislumbra com essa medida de você tirar do horário que está com menor fluxo e vai trazer por horário de pico? O que vai ter para o usuário de desafogo? Veja bem, Montinho, você fez uma pergunta e eu queria esclarecer a todos, porque há um mal entendido e está criando, assim, durante essa pandemia, um verdadeiro auê que não procede. Antes da pandemia, Murilo, cada ônibus... Felinto, desculpa. Murilo é o primo. É meu primo. Desculpa. Foi inconsciente. Não, que isso. Antes da pandemia, cada ônibus de Natal transportava 533 passageiros por dia, na média. Segunda-feira agora, com esses 143 mil apenas, 46% do total, 393 isso já significa que os ônibus estão transportando menos, em termos relativos, do que antes da pandemia. Ou seja, existe mais ônibus transportando em termos relativos do que antes da pandemia. Mas ao mesmo tempo permite um outro olhar também. Se a gente tivesse vários picos dessa natureza em diversas horas dia, nós teríamos uma dificuldade maior de resolver. Ora, se em teoria nós caímos de quanto? De 500 e tanto para quanto? De 533 para 393. 35%. Pronto, o que denota o seguinte: com essa mesma oferta, se ela for rebalanceada e calibrada efetivamente nos horários de pico, está resolvido o problema com facilidade. A oferta de ônibus efetiva, da quantidade de ônibus circulando. O que eu quero dizer é o seguinte: seria a oferta hoje? Sim, eu estou querendo, com esta oferta hoje, se em teoria você está nos trazendo que houve uma redução de 35% na do número de ocupação. Passageiros circulando nos ônibus por Sim, dia, sim. E você tem um número X de ônibus para circular, fica mais fácil de você, mediante a alteração das faixas horárias, buscando as compensações, de equalizar o problema. Com certeza. Muito mais grave e desafiante seria aqui falar, que eu entendo também olhando o lado da operação, que pura e simplesmente tem que aumentar a frota. Quem paga a conta e gera o prejuízo. Mas eu estou falando aqui, trazendo um olhar sobre o que está rodando. Olha, se tem uma queda de 35%, o que a prefeitura está anunciando hoje. É o que eu quero dizer assim. Isso agora, trazendo também um senso crítico. Agora porque, o assim, usuário que está esperando, demora... isso vai demorar e isso vai melhorar em que para mim? Não, e a minha pergunta também é assim, por que é que um negócio dessa natureza de alta repercussão não foi resolvido? Já foi resolvido. O que está colocando aqui claramente é o seguinte: se remanejar os ônibus... Dá certo? Já resolve. E por que já não remanejou? Por que não partiu a STTU? Por que Pergunta de leigo, mas de curioso. Eu vou lhe dizer aqui o meu sentimento. Pois não, Nilson. Nós tivemos uma gestão na STTU por 7 anos desastrosa. A gente está vendo a diferença do tratamento, no encarar os problemas do novo gestor, o secretário Paulo César. Entendeu? Está indo na ferida ali e cada um... Licitação, tem que redesenhar a rede, tem que corrigir os erros. Anterior não, licita e ia dar outro desastre, né? Então, essa questão, por exemplo, ele está o quê? Há um pouco mais de um mês, eu não sei quantos dias, né? Quer dizer, pegou muita coisa, mas ele está indo, ó, já encontrou a solução aqui, que já deveria ser há mais tempo, no pouco tempo que ele está lá. Trouxe uma engenheira para ser secretária adjunta, né? Secretário Paulo César Medeiros, né? Paulo César Medeiros. O nome dele. E amanhã tem uma coletiva para anunciar algumas medidas que Nilson antecipou aqui para o ouvinte. E que nesse mês e meio lançou o edital, a licitação lá do estacionamento rotativo do Alecrim, que também fazia 15 anos que se discutia que não saía do papel. De Oliveira, você tem pergunta aí de ouvinte? O WhatsApp 981419898. Reginaldo Miguel pergunta ao secretário das contrapartidas da Prefeitura e do Governo do Estado para com as empresas de ônibus. Reginaldo Miguel, já que abriu o canal, aí faz a pergunta. O Reginaldo aqui
Pronto, a pergunta, vamos entender assim, As a pergunta compensações as da compensações, como o governo municipal, a prefeitura municipal e o governo do estado, num linguajar mais simples, chegaram junto ao segmento de transporte coletivo. Que tipo de incentivo promoveram? Veja só, nós estamos há 22 meses sem reajuste de tarifa. Um ano de pandemia, veja o que é para a iniciativa, com essa queda enorme da demanda, o que é que as empresas estão passando, o que foi que nós tivemos. De julho do ano passado, o governo do estado reduziu de 18% para 9% o ICMS sobre o óleo diesel, foi como que reduziu em 9%. Isso com a vigência até o final de dezembro. O ISS, a Câmara votou já outubro, mas retroativo 1º de julho, nós tivemos esse benefício, reduziu de 5% para 2,5%. Mas, no final do ano, o governo, a governadora, de pronto, prorrogou essa redução de 9%, e a prefeitura está prometendo, nós já vamos no 3º mês, e tem que encaminhar para a Câmara, vai fazer tal e tal, os empresários tudo apreensivos. Só que esse atenuante que o governo fez, de reduzir de 18 para 9, a Petrobras elevou em 35% o óleo diesel, quer dizer, piorou a situação, né? E nós não temos, nós estamos clamando agora, hoje na reunião, para que o município ponha em prática o Fundo Municipal de Transporte. Foi criado por lei, foi discutido pela Câmara. Só que a lei orçamentária, que foi votada no mês passado, 0 para o fundo, num momento desse de pandemia. E esse fundo, ele pode aliviar, não é as empresas, é o usuário de transporte que paga uma tarifa de R$4. Se esse fundo viesse com recurso, Mulatinho, suficiente para custear as gratuidades e abatimentos, tirar do bolso do usuário que paga isso, iria reduzir a tarifa em mais de R$1. O usuário ia deixar de pagar, Danilo, 4, ia pagar 2,80, em torno disso. Isso, eu vou fazer um registro aqui, uma colaboração, apesar de não entender nada do segmento, mas eu vou trazer um ângulo aqui de um misto de usuário ou de cidadão. A questão do transporte coletivo, a meu ver, ela é muito mal debatida, muito mal, claramente tratada, no meu ponto de vista. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte, qualquer operação privada é legítimo que tenha que ter lucro. Não tem esse negócio do cabo dizer, não vou trabalhar para não ganhar, não. Tem que ganhar. E tem que oferecer um serviço de qualidade. A questão aí é que, olha só que embate nós estamos, que situação nós estamos. Parte da população imagina que o serviço não é bom, não é isso? A maioria. A empresa reclama que o serviço não é rentável. A prefeitura tem dificuldade na condução da estruturação do processo de licitação, e a gente fica num 8. E o usuário reclama ainda. E o usuário reclama, nós ficamos muito. no 8. Eu acho que é passada a hora, aproveitando o ensejo da mudança que você se referiu aí de perfil e de gestão, de definitivamente trazer para a mesa de forma clara e dizer, olha, estamos perdendo, eu sei que você já faz isso, mas diga assim, a população não sabe isso. E é importante trazer o olhar completo para permitir que no vácuo da dúvida surjam as oportunidades e as desconstruções. É isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, nós estamos diante de uma situação que está teoricamente ruim para todo mundo. Está para o usuário, está para as empresas, está para a prefeitura, está para todo mundo. É um negócio... Sabe por quê, Felindo? Por quê? E os demais? Sim. O modelo adotado no Brasil, esse modelo está falido de gestão. Ok, eu não tenho dúvida disso. Tem que mudar. Veja só, a Coserne, depois de privatizada, se ela quer tirar um poste de uma calçada, botar no outro, fazer um negócio, ela não tem que falar com ninguém. Ela tem que fazer aquilo, garantir tantas horas, faz a energizar da rede, etc e tal. A empresa, se quiser aumentar um ônibus, não pode. Pede, passa 2, 3 meses para vir uma autorização. Passou já a necessidade. Tem uma chuva, tem que reduzir. Não pode, se fizer vai ser multado. Multam pela internet e tudo. Esse modelo está falido. A empresa tem que enfrentar o usuário e tem que dar resposta imediata. E esse modelo engessado como está no Brasil está falido. Oliveira, desculpe, Claudinha. Oliveira tem pergunta aí. A Luciana Maia pergunta aqui pelo WhatsApp: com o aumento da gasolina, o número de usuários de transporte público aumentou, secretário? Não chegou a esse ponto. Ele já registrou aqui que houve uma queda de 35% da pandemia, transportava em média 500 e poucas pessoas, já transporta 300 e pouco, ele já até respondeu isso. Queda de 35% da média, não é isso, Nilson? Na ocupação dentro dos ônibus. Nós reduzimos de 310 no mês de março, antes da pandemia, por dia, para segunda-feira agora 143 mil. 46% também. Então houve uma queda significativa. Uma frota de quantos carros? Nós estamos com uma frota agora de 364. Quanto era antes?
era 581. Uma queda bastante acentuada também. Isso vem caindo desde 2012, olha, todo ano vem uma queda de 6, 8%. E Desde 2012. Você disse ainda A agora... cidade aumentando de gente, esse processo Eu não está entendo. exaurido. Está tem que falido, sentar e o tem que ser transporte tem que ser discutido por completo. subsidiado. Isso pode ser... E sem cortinas de fumaça, que também Pois é. bota... Isso pode ser remediado, isso pode ser discutido se a licitação caminhar, ou esse processo ele pode piorar com isso, né? O que é que você... Quem licitou no Brasil está tudo um caos, porque está licitando no modelo errado. Nós estamos hoje, Teresina, foi licitado há uns anos atrás, desde o dia 8 de fevereiro, uma greve está parado, já vai completar um mês sem nenhum ônibus da greve. Aqui em Natal, muito bom lembrar, terça-feira, foi dito hoje o secretário, teremos uma reunião, uma audiência no TRT para discutir ainda a convenção de 1º de maio passado, que vem rolando, já teve não sei quantas greves, paralisação, e não foi resolvido ainda. Tá entendendo? Diante dessas indefinições, as empresas e não chegaram a um entendimento. Mas o modelo que está sendo discutido aqui é igual aos outros? Tem alguma diferença? Nós Pode estamos ser... dizendo que não pode ser o mesmo modelo, porque senão vai ser outro fracasso. Pelo que você já sabe, não? Salvador foi licitado, as Sim. empresas, depois de licitar 3, 4 anos, entraram na justiça para devolver o contrato, porque não tinham condição de ir adiante. Então, um modelo falido que as empresas ficam com todo o risco. Você recebe pelo passageiro transportado, vem uma pandemia, não tem o passageiro, você não tem a receita e você tem que garantir tantos anos, tantas viagens, tantas gratuidades. Aconteça o que acontecer, vai falir todo mundo. Nilson, esse ano está tendo um forte debate em torno do plano diretor. E a gente nota na Câmara um otimismo para o plano diretor. Por que não há essa mesma sinergia em torno, que todo mundo, dentro do que Felipe falou, está desagradável para um, está ruim para o usuário, está ruim para outro, para o município, para o gestor, e para mudar essa política de gestão, há possibilidade de fazer essa licitação? Ah, sim, e o novo secretário já sinalizou que vai fazer uma licitação, vai conversar com os envolvidos, porque todo mundo tem interesse que dê certo. O usuário, o prefeito, o empresário, ele quer opiniões para chegar a um modelo que interessa a todo mundo. Não, esse modelo que está não existe. Agora, antes não é o tinha. usuário insatisfeito, é o empresário que explora insatisfeito, é a prefeitura insatisfeita, é todo mundo insatisfeito. Olha, Isso é óbvio, né? É um negócio Felinto, assim, discutiram uma lei, nenhum momento os empresários Seturno e eu dissessem, olha, vamos ouvir aqui, você tem alguma sugestão? Nenhum. Eu acompanhei isso pela televisão, as discussões de votação. Passou 2, não sei quantos anos votando uma lei. A secretaria, nenhum momento, nós somos, parece que totalmente inimigos, não pode nem ouvir falar, não sabíamos nem como é que vinha. Não pode Reginaldo ser Miguel assim. traz uma pergunta importante. Os sindicatos dos empregados de ônibus são a favor da licitação? Dos empregados? Os Sim. rodoviários. Rodoviários. Olha, claro. eu não respondo por ele, mas pelo que eu percebo, Sim, então eles você criticam percebe, muito porque não tem licitação, né? Não há segurança jurídica sem licitação. A Ed licitação Oliveira. tem que sair, agora numa forma viável. Ed Oliveira. Hélio pergunta no WhatsApp da 98, por que não, durante a pandemia, autorizar o VLT a aceitar o Natal Card, secretário? Ele sugeriu aqui, né? Olha, veja bem, aqui em Natal existe uma região metropolitana no papel há mais de uma década. Sim, bem Respondendo mais, a ele, só está no papel. Se isso fosse implementado, o Natal Card, a gente defende que ele seja extensivo. Mas VLT é um trem, aqui né? é um conflito, Cláudia, de jurisdição. Veículo leve sobre trem, né? Se acontece um problema ali no Nordestão da Roberto Freire, ali é o DR, a STT, não, ali é tal. Mas se vier 50 metros, Danilo, descendo o viaduto, não, ali é DENIT. Mas se eu entrar 20 metros na Ayrton Senna, ali é STTU. E fica um NEM, tá entendendo? Então, assim, aí fica a mesma coisa o cartão. Não, tem um cartão que é NEM não sei de onde, um é de Ceará-Mirim, tem outro que é de Parnamirim, tem outro que é de Macaíba, tem o Natal Card, e não existe a região metropolitana, só tem no papel. Isso tem que funcionar. Duas informações importantes, Felipe, aqui, que a gente já está chegando no Traga aí, Danilo. minuto. Primeiro, uma mais triste, né? O Brasil bateu um novo recorde de mortes hoje do coronavírus, né? De novo, Batemos hoje 2 dias 1.910 mortes. 1.910 mortes hoje
Vai chegar o número de bandeiras? 1.625 Lembra da ontem. conversa Ontem Quase foi o segundo 2.000, né? Nós tínhamos batido ontem, né? Hoje foi vencido o recorde de ontem. São de Um aumento opiniões de considerável de fatores, então. ontem para hoje, 2 dias seguidos. 2 de dias recordes. seguidos, né? Lamentavelmente. E a outra informação que eu tinha dito, a segunda, o consórcio Nordeste está anunciando que fechou a compra de 25 milhões de doses da Sputnik. 25 Sputnik, milhões sim. de doses da Sputnik para os 9 estados do Nordeste. Certo. No caso, o Rio Grande do Norte está no meio, né? E essas vacinas, segundo aqui, eu já li a declaração do Wellington Dias, que é o governador do Piauí, que é quem coordena o grupo, vai ser entregue ao Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde fazer a divisão proporcional entre os estados. Rapidamente aqui, que estamos chegando ao final, queria agradecer a presença de Nilson Queiroga aqui conosco, dizer que esse tipo de debate é o que move a no entendimento da nossa missão no jornalismo. A gente tem que trazer esclarecimento, estamos à disposição para trazer todos os ângulos da informação, para que o espectador de YouTube e o ouvinte de rádio amadureça, entenda e chegue a um julgamento pessoal e uma opinião clara em relação a todo esse contexto. E amanhã vamos reiterar essa questão, né, que o doutor nos trouxe aqui em primeira mão, ótima essa questão da compensação dos horários, tentando aliviar os horários de pico do transporte. Um microfone para a sua despedida, doutor. Felinto, uma última mensagem para o ouvinte e o usuário, boa. O transporte não é esse vilão de risco, de contaminação que andam falando por aí. Nós temos comprovação disso. O SESC Senat, no auge da primeira onda, testou aqui abertamente, só motorista, mais de 500 motoristas, 3% testaram positivo, só 15 foram positivos. Mas nesta mesma época, João Pessoa estava com lockdown de 20 de março a 6 de julho, a testagem foi em junho. Lá quase 500 rodoviários, inclusive motorista e cobrador, que lá tinha 15% testaram positivo. Então, por que o ônibus não é esse contaminador? Nós não temos... O pessoal dos opcionais diz, quase nós não tivemos contaminação, porque o ônibus é arejado. As pessoas não ficam conversando dentro do ônibus, sobe, desce logo, entram todos de máscara, né? É diferente do ambiente confinado, ar-condicionado. Muito interessante, né, esse número que você nos traz, sabe, Nilson? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o comportamento da sociedade como um todo como um padrão ou uma comparação, sempre buscando um comparativo. Fica difícil para a sociedade entender que é impedida de fazer determinadas coisas e se deparar com outras coisas que tenham, mesmo como os números interessantes, fica de difícil compreensão. Por exemplo, na hora que as praias estão fechadas, e as praias, as pessoas não caminham. Você não vê um número de pessoas juntas, próximas, independente que os números sejam bons. Mais no transporte. arejado, mais impossível. arejado, impossível. As praias estão fechadas. Ou você não vê, por exemplo, que a pessoa possa ir a um restaurante ou se reunir num salão de festa do seu condomínio com seus vizinhos, porque é tido como uma coisa... Então, dentro do processo de convencimento e compreensão da sociedade, essa colocação, esse olhar, diverge do padrão comportamental que precisa ser escalado na cabeça das pessoas. É isso. Eu não estou dizendo, ótimo que os números sejam esses, e é muito importante que isso seja divulgado como nós divulgamos, está sendo divulgado e será sempre. Mas eu entendo que nós estamos num movimento de convencimento, de reeducação, de catequização de um comportamento social. E se deparar com essa concentração dessa natureza, ela diverge ou ela confunde o real foco e real conduta que as pessoas precisam ter nesse momento, que só o TI não vai resolver, a gente já sabe disso. Mas queria imensamente agradecer a sua presença e dizer que os microfones sempre de forma democrática, aberta e multifacetada à disposição para a gente tratar os assuntos com essa maturidade e com responsabilidade aqui. Em nome do setor, eu agradeço, mais uma vez estar aqui, estamos sempre também abertos a trazer esses esclarecimentos. Claudinha, por ordem, primeiras damas, microfone para a sua despedida. Não, queria agradecer